presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos e nesta terça-feira tem um encontro com o presidente Donald Trump na Casa Branca. Sobre as viagens internacionais que o presidente Jair Bolsonaro vai realizar neste primeiro semestre, eu vou conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza. Muito obrigado pela sua participação aqui na NBR, Creomar. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez, Paulo, e com todos aqueles que nos assistem, para poder discutir um momento tão importante das relações internacionais do Brasil e da própria presidência do presidente Bolsonaro, afinal é sua primeira viagem internacional. Na verdade, em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, mas lá é um encontro onde diversos chefes de Estado, chefes de governo se reúnem para discutir economia. Como você falou, essa é a primeira visita oficial do presidente Jair Bolsonaro a um país e logo os Estados Unidos. Como é que você vê essa viagem? É uma reaproximação dos dois países? Eu creio que essa viagem é simbólica por uma série de aspectos. De um lado, há um simbolismo importante porque o presidente consegue fazer um diálogo com duas forças políticas de sustentação do governo internamente, que seria dizer, aquele conservadorismo político que se expressou no discurso e uma parte da coalizão eleitoral que o levou à presidência, e, de outro lado, um liberalismo econômico que se simboliza no mercado e na presença de Paulo Guedes dentro do governo e que também foi um esteio dessa vitória eleitoral com uma agenda de reformas e liberalização. Ir aos Estados Unidos, nesse aspecto, atende a essas duas demandas iniciais, porque é um parceiro econômico importante, porque tem um governo que também se alinha com esse conservadorismo político, mas com uma lógica de determinado diálogo do ponto de vista econômico e, de outro lado, reaproxima o diálogo Brasil e Estados Unidos, que por uma série de características teve um pouco enfraquecido nesse início de administração Trump nos Estados Unidos de um lado e pelos próprios problemas que o Brasil passou no que envolveu a sucessão de Dilma para Temer e de Temer para Jair Bolsonaro. Estados Unidos, maior economia do mundo. Brasil, maior economia da América Latina. Este encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos pode trazer frutos para o Brasil? Olha, esse eu acredito que é o grande intento do presidente Jair Bolsonaro. Voltar desse encontro sendo visto como um aliado potencial do governo dos Estados Unidos e, a partir daí, criar pontes que diminuam as eventuais concorrências ou atritos do ponto de vista comercial e estabeleçam novos espaços de sinergia, né? Sobretudo no que diz respeito ao acesso ao mercado americano por produtos nacionais e, muito provavelmente, Washington vai querer isso como uma contrapartida, o acesso ao mercado brasileiro para produtos dos Estados Unidos. Uma das ideias do encontro é o Brasil conversar com os Estados Unidos e os Estados Unidos apoiar a adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Desde 2017, o Brasil tem essa intenção de entrar nessa organização. Mesmo que isso não ocorra plenamente, é mais uma força ali, mais uma tentativa de que isso venha a acontecer no futuro, com os Estados Unidos apoiando esta vontade, esse pleito do Brasil? Sem sombra de dúvida. Uma questão importante no que diz respeito ao OCDE é que os Estados Unidos precisam, ao menos, não se posicionar contrariamente ao pleito brasileiro. Se o Brasil conseguir que os Estados Unidos não seja contrário à entrada, uma parte considerável dessa agenda já é avançada. Uma questão fundamental nesse aspecto, contudo, é que o presidente Bolsonaro vai ter que deixar muito clara essa intenção ao presidente Trump. O que significa dizer? Nós brasileiros, às vezes por hábito, temos uma espécie de hábito arraigado de que não deixamos claramente aquilo, não colocamos claramente aquilo que queremos, a intenção, né? E, nesse sentido, o presidente Trump espera que o Brasil diga muito claramente o que quer. E, nesse aspecto, a gente espera que o presidente Bolsonaro consiga fazer essa interlocução no sentido de dizer, olha, o Brasil possui interesse estratégico nos tópicos A, B e C. E isso colocado à mesa pode facilitar o nosso diálogo e, eventualmente, a nossa entrada na OCDE, desde que os Estados Unidos não se coloquem como um ente de embarreiramento dessa posição. Agora, da mesma forma que o Brasil tem esse pleito, essa vontade de entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os Estados Unidos também têm os seus objetivos, as suas visões estratégicas em relação ao Brasil, na América do Sul e na América Latina. Um ponto
nessa questão política é a Venezuela. Como que você vê que essa questão vai ser tratada neste encontro entre os presidentes Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Eu creio que por uma questão de estilo, o presidente Trump vai ser muito direto acerca daquilo que os Estados Unidos esperam no que concerne ao posicionamento brasileiro frente à crise venezuelana. E nesse aspecto vai caber ao presidente Bolsonaro e ao seu time de tomada de decisão ter a capacidade de dar uma resposta que convença Donald Trump de que, de fato, o Brasil é um aliado de Washington nessa questão, mas que, de outro lado, não gere para o Brasil o custo eventual de assumir uma posição que vá além das nossas possibilidades e além mesmo do nosso histórico. Um ponto fundamental aí é que tem que se ter do lado brasileiro uma percepção de que todo tipo de decisão tem um custo em termos de América do Sul, tendo em vista o número de vizinhos que nós possuímos. E, de outro lado, esse diálogo preferencial com Washington, que o governo brasileiro quer construir agora, tem uma enorme necessidade de desabrochar, tanto para atender a interesses do próprio governo Bolsonaro internamente, do ponto de vista político, quanto para gerar resultados para a agenda econômica de Paulo Guedes. Por si só, o presidente Donald Trump receber o presidente Bolsonaro na Casa Branca, parte da comitiva ficou na Blair House, essa residência oficial que fica ao lado da Casa Branca ali e recebe as comitivas, já é uma demonstração da importância do Brasil para os Estados Unidos. Mas também, neste encontro que vai ocorrer nos Estados Unidos, ou como decorrência desse encontro, talvez o acordo mais concreto seja o acordo de salvaguardas para a base de Alcântara, no Maranhão, onde os Estados Unidos, na prática, vai alugar a base e de lá vai soltar mísseis, foguetes, satélites, porque lá o combustível, para fazer isso é 30% menor do que o combustível utilizado em outras partes do planeta, do globo. Esse acordo é um acordo importante, tem que passar pelo Congresso Nacional no Brasil, mas, na verdade, é um acordo que a gente pode dizer que é um fato concreto importante da viagem, caso ele venha a ocorrer? Olha, caso o acordo seja fechado, ele é um gol de placa para a administração americana, porque, em algum sentido, ele estabelece o uso preferencial de um dos locais mais privilegiados para o lançamento de foguetes no planeta, porque a infraestrutura já está, em algum sentido, pronta, né? De outro lado, na lógica do governo brasileiro, o acordo é importante, porque ele estabelece uma espécie de pilar que marca uma proximidade geoestratégica entre Washington e Brasília, né? E caso o acordo se consolide, ele abre espaço em termos de diálogo, se nós pensarmos que o diálogo estratégico entre os países funciona como uma espiral que pode ir para cima ou para baixo, ele pode funcionar como uma espécie de motor que dê um grau mais acelerado a essa aproximação entre ambos os atores. A dificuldade vai ficar, de outro lado, com o governo brasileiro no que concerne a aprovação do acordo no Congresso Nacional. Isso já tentou... Posteriormente, né? À medida que isso seja assinado, que os presidentes tenham a vontade clara, isso tem que passar por uma instância congressual aqui, e aí vai caber ao governo colocar a sua máquina na rua para conseguir aprovar isso junto aos congressistas. Perfeito. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre as outras viagens que o presidente tem programadas para março, abril, que seriam Chile e Israel. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza. Voltamos com a nossa entrevista que tem como tema a agenda internacional do presidente Jair Bolsonaro. Creomar, no final do primeiro bloco nós tratamos dessa viagem aos Estados Unidos e agora eu queria falar um pouquinho das viagens que vêm na sequência, que são Chile e Israel. O presidente Jair Bolsonaro está dedicando a março e abril para fazer essas viagens internacionais.
A próxima viagem depois dos Estados Unidos é para o Chile. O Chile é um aliado histórico do Brasil aqui na América do Sul. O Brasil e Chile têm boas relações diplomáticas de um ponto de vista histórico desde o século XIX. Isso nunca foi abalado, não há momentos de grande oscilação, de hostilidade entre os atores. Eu creio que um elemento que é fundamental neste momento, em termos de diálogo entre ambos os países, é o fato de que o Chile talvez seja o ator da América do Sul melhor sucedido em duas agendas que são fundamentais. Uma é a construção de um ambiente de liberdade política e democrática, né? Uma democracia consolidada. E o outro é que o país conseguiu fazer uma abertura ao comércio internacional bastante bem sucedida, que resultou em grande estabilidade econômica. E nesse aspecto, sobretudo no que diz respeito à agenda econômica, em um momento em que o governo começa a elaborar uma agenda de reformas e a apresenta diante do Congresso, um diálogo privilegiado com o governo chileno no sentido de trocar ideias e aprender com essas experiências é fundamental e importante. E neste sentido, há um simbolismo nessa viagem que troca aquilo que era a primeira visita internacional de alguns anos para cá. Normalmente o presidente brasileiro, quando assumiu o mandato, ia primeiro à Argentina e depois ia em outros lugares. E agora Bolsonaro inverte a lógica. Ele vai ao Chile, porque o Chile está inserido de maneira muito forte a isso que sejam as grandes cadeias produtivas de valor, né, da economia mundial, talvez seja o ator da América Latina que mais esteja inserido nesses processos, ou melhor, o ator da América do Sul que mais esteja inserido nesses processos. E o governo Bolsonaro, como precisa aprender, né, ou melhor dizendo, a agenda do governo Bolsonaro, do ponto de vista econômico, envolve fazer com que a economia brasileira aprenda e se abra aos grandes polos econômicos internacionais. E nesse aspecto, uma viagem ao Chile é simbólica e traz a possibilidade de que essa troca de experiências dê lastro ao governo brasileiro e à imagem internacional do Brasil, sobretudo frente a grandes mercados internacionais, sobretudo aqueles que estão ancorados na região da Ásia e do Pacífico. E para o governo Bolsonaro e para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Chile é um modelo a ser seguido. É um modelo. Peço perdão por ter te interrompido, mas é um modelo, né? Em algum sentido, a forma como o Chile abriu a sua economia e se tornou mais e mais competitivo, a forma como o Chile modernizou as estruturas e a lógica do Estado, para que o Estado fosse menos burocrático e desse respostas mais eficazes ao mercado, é um padrão que o governo Bolsonaro, em específico o ministro da Economia, querem entender como isso foi feito, para que, em algum sentido, eles possam replicar com adaptações ao modelo brasileiro. E isso é importante deixar claro. Não é que simplesmente o governo deseja copiar aquilo que foi feito no Chile, mas o governo quer entender, e nisso há um elemento de aproximação política que a mera compreensão teórica não traz, né? Há uma necessidade, um interesse de dialogar com o governo chileno para ver quais foram os processos, a aprendizagem, os obstáculos daí derivados, e desse processo inicial você parte para uma nova agenda, que é uma agenda de internalização, de adaptação, a gente pode dizer até de brasilianização desses processos, que passa não só pelo governo, na figura do presidente Bolsonaro e do ministro da Economia, mas sem sombra de dúvida pelo Congresso Nacional, que uma vez que vai entender esses processos, vai fazer essa interlocução para que as reformas sejam um meio termo entre aquilo que a sociedade espera e deseja e aquilo que o governo está propondo. E logo depois do Chile temos Israel, a viagem que o presidente deve fazer aí entre o final de março e começo de abril. O premier israelense Benjamin Netanyahu veio à posse do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, como o presidente chileno também, Sebastián Pinera. Me parece que é uma outra viagem importante nesta agenda internacional, uma viagem de aproximação do Brasil com Israel. Existe uma relação forte entre os dois países. Eu creio que aí, no caso de Israel, há uma proximidade muito forte no que diz respeito a concepções políticas do presidente Bolsonaro e do presidente Netanyahu. Não por acaso, Netanyahu e Pinheira e Trump são também presidentes que têm essa percepção um tanto quanto mais conservadora acerca dos valores, né?
no espectro político e ideológico, mas cada um deles com suas necessidades de construção e de reinvenção da lógica econômica e comercial de caso a caso. Especificamente no que concerne a Israel, eu acredito que há a possibilidade, se o governo brasileiro assim desejar, de aprender muito, sobretudo com o fato de que hoje Israel é um dos países que possui o maior número de startups per capita do planeta, né? Isso significa dizer o quê? Que é um país, mesmo sendo muito pequeno, mas com uma população muito educada, com muito robustecimento de empreendedorismo e uma capacidade muito grande de inovar. Talvez a viagem possa simbolizar uma aproximação entre ambos os atores, no sentido de que haja essa troca e, assim como a viagem chilena, que o governo brasileiro possa aprender e internalizar mecanismos que, de alguma medida, tornem o Estado menos burocrático, mais atrativo para o empreendedorismo e, especificamente, tanto em Israel quanto no Chile, que o governo possa aprender, inclusive, soluções que melhorem os níveis educacionais da população a partir da construção e implementação de novos tipos de política pública. Com Israel, trabalhar um pouco essa questão da tecnologia de ponta. Sem sombra de dúvida. O governo fez alguns sinais logo da posse de que tinha interesse específico de trabalhar com Israel no que envolvia processos de dessalinização de água, sobretudo para atendimento de populações do Nordeste. O ministro Marcos Pontes chegou a ir a Israel e conhecer a estrutura. De outro lado, eu acho que não valeria a pena descartar também o diálogo no que concerne a outros tipos de tecnologia agregadas, né? Caso a equipe presidencial tenha essa sensibilidade e talvez uma equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia possa fazer parte dessa viagem, vale a pena também pensar uma agenda que vá além da questão da dessalinização, que pense também elementos como, por exemplo, o plantio de produtos agrícolas em áreas desertificadas, o desenvolvimento de tecnologia, sobretudo aquilo que envolve os atributos da economia 4.0, são elementos que podem ser aproveitados nesse tipo de viagem. Porque aí essa é uma coisa importante que aqueles que nos assistem às vezes não entendem, né? A pergunta fundamental é por que os presidentes viajam? Os presidentes viajam porque eles precisam se investir do papel de embaixadores maiores dos seus países. E, nesse sentido, a viagem internacional serve para que o presidente e o chefe de Estado ou o chefe de governo de cada lado possam expressar vontade política. Uma vez que a vontade política é expressa em uma declaração conjunta, em um documento assinado, isso pode se transformar em vontade técnica. E vontade técnica é aquilo que traz o ganho que melhora a vida do cidadão no dia a dia. Que é, por exemplo, o presidente vai a Israel, ele conversa com o primeiro-ministro e daí surge a vontade política de troca de informações e tecnologias sobre dessalinização da água. Isso vai resultar na construção de um grupo técnico que vai criar os mecanismos para que essa cooperação seja feita e isso na frente vai redundar em uma política pública que vai melhorar a vida de pessoas em áreas do Brasil em que a água potável seja um problema. Então, é muito importante a gente ter em mente essa lógica de que é fundamental que os presidentes viajem e é fundamental que os presidentes possam defender o interesse do seu país, no nosso caso do Brasil, de maneira eficaz e eficiente, né? Isso significa dizer o quê? Rápida, poupando recursos e gerando os máximos resultados possíveis no menor curso de tempo. Para encerrar rapidamente, Estados Unidos, Chile e Israel, as 3 primeiras viagens do presidente Jair Bolsonaro internacionais como visitas oficiais de chefes de Estado a esses países. Dá para construir uma identidade nessas 3 viagens? Dá para fazer uma interpretação nesse sentido? Eu creio que sim. Eu creio que a interpretação possível é que esse conjunto de 3 viagens serve para marcar posição do governo Bolsonaro acerca de onde ele quer estar situado. E ele quer se situar, do ponto de vista político, em 3 estados que são democráticos, mas que possuem governos do ponto de vista conservador e que ele quer aprender lições que envolvam um aprimoramento da inserção internacional de cada um desses países na economia global para atender uma necessidade que está expressa na própria existência do ministro Paulo Guedes como ministro da Economia. Muito obrigado pela entrevista, Cleomar de Souza, por essa análise em relação à agenda internacional do presidente Jair Bolsonaro.
Foi um prazer, como sempre, estar aqui e fazer parte desse diálogo. Agradeço o convite e me coloco à disposição para outras oportunidades.